A Casa é Sua, um programa no YouTube da plataforma dos movimentos sociais pela reforma do sistema político. Toda semana, a gente traz de forma simples e objetiva tudo o que acontece no Congresso Nacional, sobre assuntos ligados à democracia que queremos e à proposta de um sistema político que faça ela acontecer de verdade. Olá, bem-vindos a mais um programa Casa é Sua. No programa dessa semana, vamos falar sobre uma lei que pretende combater a desinformação ou as chamadas fake news, que foi aprovado no Senado Federal no dia 30 de junho. Depois de cerca de 2 meses de debate, o texto aprovado trouxe diversas mudanças da versão original do autor, o senador Alessandro Vieira, do Cidadania. Boa parte delas se deu graças à pressão e ao diálogo de organizações da sociedade civil, pesquisadores e entidades internacionais com parlamentares. Entre os principais problemas retirados do texto estão, por exemplo, que ele não partisse da análise de conteúdo para detectar desinformação, obrigando as plataformas a derrubar esses conteúdos. Definir o que é desinformação é algo muito subjetivo e que pode colocar em grave risco a liberdade de expressão. A versão que foi a voto no Senado focou no combate à desinformação a partir de comportamentos e características de contas e perfis e não no conteúdo que propagam. Havia também, no início da discussão, o grande risco de criação de novos tipos penais no projeto, ou aumentando penas para tipos já existentes. A proposta foi motivo de forte reação de dezenas de organizações de direitos humanos, alertando para os riscos de se atingir o usuário comum de internet, e também foi barrada na versão final aprovada no Senado. Na avaliação de organizações da sociedade civil que debatem o tema, o projeto aprovado apresenta avanços. As plataformas devem divulgar relatórios periódicos com informações sobre as medidas de moderação de contas adotadas, informando como as redes de desinformação estão operando em relação a robôs, contas automatizadas e conteúdos impulsionados. Muita desinformação que circula na internet alcança um número grande de pessoas porque conta com altos volumes de recursos. Outro ponto importante é o que estabelece, por exemplo, que contas em redes sociais utilizadas por entidades e órgãos da administração pública e de agentes políticos sejam consideradas de interesse público, não podendo restringir o acesso de qualquer cidadão às suas publicações. O poder público deverá ainda desenvolver ações de educação para o uso seguro, consciente e responsável da internet. E, em especial, o Poder Judiciário criar áreas especializadas para lidar com a lei. A proibição de mecanismos de disparo em massa também foi uma conquista no projeto. Pelo texto aprovado no Senado, não serão mais considerados legais os serviços oferecidos por empresas para disparar mensagens em aplicativos como o WhatsApp para muitas pessoas. A proposta agora chegou à Câmara dos Deputados, onde poderá ser votada nas próximas semanas. Além de garantir a manutenção das conquistas do texto aprovado no Senado, o texto ainda apresenta riscos. Algumas das propostas que estão em debate podem, além de excluir e criminalizar a população, dar ainda mais poder para as plataformas digitais por possibilitar a entrega de ainda mais dados pessoais dos usuários para o seu controle. O texto aprovado no Senado ainda tem vários problemas. Um deles é a manutenção do conceito de conta identificada, ou seja, a identificação de contas por meio da apresentação de documentos pode ser solicitada, pedida pela Justiça, a partir da simples denúncia de violação da lei. Isso pode afetar gravemente a privacidade das pessoas. Outro ponto muito grave é a questão da rastreabilidade. Para mensagens que são enviadas em quantidades maiores e para vários grupos de uma vez, as plataformas teriam que guardar as informações sobre o envio. Isso inverte a ideia do que se chama de presunção de inocência e passa a considerar que toda pessoa é culpada. Quando um juiz, por exemplo, pedir a quebra de sigilo de uma cadeia de mensagens, só quem circulou simplesmente aquele conteúdo pode vir a ser culpabilizado. Isso é um problema grave. E o principal problema desse ponto é que ele dá ainda mais poder para as plataformas para que recolham nossos dados pessoais. Então, a atuação da Câmara sobre o texto agora pode, além de manter os pontos positivos do texto, do projeto que foi aprovado, corrigir esses vários problemas que estão colocados.
Dessa forma, a plataforma dos movimentos sociais pela reforma do sistema político entende que é sim fundamental uma legislação que trate do assunto, mas sem ferir direitos, e chama atenção para as saídas já existentes para identificar e punir a desinformação. Um exemplo são os processos que tramitam no Tribunal Superior Eleitoral e que investigam o disparo ilegal de desinformação em massa pela campanha de Bolsonaro e Mourão nas eleições de 2018, além do inquérito sobre ataques ao STF. Por isso, seguimos pressionando para que o TSE julgue as ações que podem caçar a chapa. Você pode ajudar fazendo pressão assinando a nossa campanha Nem Bolsonaro, nem Mourão. Queremos nova eleição. Você vai encontrar o link dela aqui na descrição do nosso vídeo. E aí você já aproveita para curtir, comentar, compartilhar e se inscrever no nosso canal para não perder o nosso próximo programa, porque a gente vai esperar vocês. Até lá!